Então vamos lá, irmãos, vamos seguir aqui a sequência dos nossos estudos. Estamos tratando sobre Jesus, a verdadeira luz, né? Esse é o título da nossa sequência de estudos, baseada no Evangelho de João. Nós estamos caminhando, estamos na aula 4, parte 2, é isso, Gabriel? Parte 3 já? Não deve ter alguma coisa errada aí, não é? Eu acho que não é tudo não, mas depois a gente confirma, tá? Mas é o quarto tema, né? Hoje nós estamos falando sobre alguns atributos de Jesus, né? Então, esteja atento aí para essa sequência. Vamos relembrar aqui, irmãos, inicialmente, antes de fazer a leitura aí, inicial, que o objetivo do estudo do Evangelho de João é conduzir o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e uma vez crendo nele, recebam a vida eterna. E aí nós começamos a estudar aí, na minha cabeça, acho que semana passada. Mas como eu estou ficando velho, Gabriel, então pode ser que tal. Que é alguns detalhes, algumas declarações e expressões no Evangelho de João que apontam para essa verdade de que Jesus é o Deus encarnado. Sabemos que o Evangelho de João foi escrito para todas as pessoas indistintamente, né? Por isso que é o Evangelho aí universal, apresentado a todo mundo. E aí o Evangelho de João trata-se de reforçar a divindade de Jesus. Esse é o grande objetivo. Ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo encarnado, ele é o Criador. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a luz do mundo, como o próprio João lá na carta vai declarar que Deus é a luz do mundo, então ele é o próprio Deus e tudo mais. E, diferente dos outros evangelhos, João vai deixar claro que a encarnação de Jesus e o seu estado de humilhação não diminui absolutamente em nada dos seus atributos incomunicáveis, ou seja, dos seus atributos divinos. Jesus não minimizou, não diminuiu, não subtraiu absolutamente nada dos seus atributos. Essa é uma doutrina que, infelizmente, até dentro do círculo protestante, a gente tem ouvido que, às vezes, ícones, né, do Evangelho, até com reconhecimento mundial aí, pregadores, têm defendido essa ideia que Jesus perdeu ou diminuiu alguns dos seus atributos, principalmente a onisciência, ele deixou de saber muita coisa. O próprio Deus separou de Jesus, houve uma rejeição do Pai enquanto Cristo estava na cruz. E é complicado. Os caras produzem material, divulgam, né? Eu gosto demais, né? De alguns pregadores aí, tal, caras que têm trazido bênção, fortalecendo a igreja, a fé reformada. Mas tem um movimento que a gente até chegou a receber aqui alguns exemplares, divulgação, né, em massa, o Brasil inteiro. Os caras querem doar 1 milhão de cópias lá do livreto, assim. Aí você vai lá, o livreto, por 2 vezes. O cara não se contenta em falar uma vez, ele repete a frase 2 vezes no mesmo livro, que é justamente para você mostrar para as pessoas que Jesus é Deus. E ele fala, olha, Deus desamparou Jesus na cruz. Deus virou as costas para Cristo na cruz. E aí, na época, trouxeram, vamos participar, divulgar. Cara, eu não creio nisso como pastor. A Igreja Presbiteriana Real Aliança colocou isso como fundamental nas suas doutrinas básicas, que a onisciência de Cristo não foi diminuída, que a triunicidade, a unidade entre a Trindade nunca foi quebrada. Como nós vamos distribuir um livro desse que fala justamente isso? E aí, ainda já estava manco aí para dar uma rasteira para valer, um dos ícones da própria Igreja Presbiteriana do Brasil vai e me faz um sermão, e o cara é ouvido por milhões e milhares de pessoas, e aí o cara, como a cara da IPB, vai lá e me fala a mesma declaração de que Deus desamparou Jesus Cristo na cruz do Calvário. Meu Deus, se isso aconteceu, acabou para o mundo e nós estamos perdidos. Porque se as confissões de fé antigas declaram que Cristo e Deus são um, e que, portanto, não tem como separar esse negócio, eu declarar que Jesus perdeu algum atributo divino, deixou de ser Deus.
E se eu falar que Deus desamparou Jesus na cruz, baseado em textos que desprezam a cultura judaica, eu estou falando que tem divisão na própria trindade, rapaz. Os caras não conseguem se manter unidos. Aí o que esperar de eu e você? Né? Então, é uma doutrina que precisa ser reformada. A igreja reformada, sempre se reformando, então ela precisa ser tratada de novo, voltar os olhos para esse tipo de doutrina sobre os atributos divinos de Cristo, o fato do ser teantrópico, né? 100% Deus, 100% homem, o Deus homem, o fato da unidade da trindade, a triunicidade, como eu gosto de usar esse termo, né? Em vez só da trindade ou de triunidade. Mas a igreja precisa se debruçar novamente sobre essa doutrina e nós estamos fazendo isso aqui às quartas-feiras. Então, a onisciência aí é enfatizada no Evangelho de João como uma prova da divindade de Jesus, e foi isso que nós estudamos semana passada. Nós vamos relembrar um pouquinho desses versos, mas antes, vamos orar mais uma vez, iniciando propriamente a aula. Ó Deus, nos abençoe nessa sequência de estudos, relembrando sobre a onisciência e andando um pouco mais sobre a unicidade, ó Deus, da Trindade, em especial do Pai e do Filho, para que assim fortaleçamos a nossa fé e creiamos verdadeiramente que Jesus é Deus, é o Deus encarnado, um com o Pai, um com o Espírito Santo, e que, portanto, Ele é o único digno de ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. Fique conosco, nos abençoe, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, sobre a onisciência, né, nós vimos aí sobre os atributos de Deus, definimos o que é, e vimos já semana passada alguns versos. Primeiro, que Jesus conhecia situações secretas ou privadas, além do prólogo, né, que já disse que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, então já mostrando que se Jesus é Deus, então já conhecia todas as coisas. Também em declarações em João sobre o conhecimento da missão de Cristo, das intenções e inclinações dos homens, o conhecimento da história de cada um, né? Quando a mulher samaritana falou, ele contou tudo da minha vida, sabia de tudo da minha vida. Depois o conhecimento do destino de cada um, falando a respeito de um traidor, declarando que ele sabe quem lhe pertence, as ovelhas que lhe pertencem, que nenhuma delas ele perderia, né? A única exceção aqui em João 17 ele vai dizer aquilo que já estava destinado para a perdição. O conhecimento do propósito de cada evento, o reconhecimento de eventos específicos, ou seja, o Evangelho de João vai demonstrando que Jesus sabe de todas as coisas, conhecia todas as coisas, ele mantém o atributo da onisciência. Então, conhecimento do abandono que sofreria, conhecimento da sua própria obra em favor dos seus, de sofrimento em favor dos seus, e o conhecimento do coração dos seus discípulos na declaração de Pedro, que depois de ser questionado 3 vezes se ele amava, Pedro fala, Senhor, é como se Pedro falasse assim, Jesus, mas o Deus encarnado, não tem como esconder absolutamente nada. Poderia ter usado as palavras de Davi, né? A palavra nem chegou na boca, você conhece, você já sabe. Se eu te amo, se eu não te amo, o Senhor sabe. Porque o Senhor sabe todas as coisas. Então, são vários versos no Evangelho de João que apontam para o fato de que os atributos de Deus não foram diminuídos na encarnação da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Tudo bem? Agora vamos caminhar aí para o outro tema. Dentro ainda desses atributos, o outro tema de extrema relevância no Evangelho de João, para provar a divindade de Jesus, é aquilo que chamamos de unicidade. A união, né, permanente entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa unicidade aponta para aquilo que nós chamamos de triunicidade. 3 pessoas unidas de uma maneira indissolúvel, como sendo um único e só Deus. Um único e só Senhor. Tudo bem? Então o Evangelho de João é o que mais explora a relação dessa substância e unidade entre Jesus e o Pai, utilizando termos que indicam que eles são distintos em pessoas, mas
um em essência e propósito. Tudo bem? Vamos lá ver? Primeiro, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se João tivesse só essa declaração sobre a unicidade de Jesus, que é o Verbo, que é a palavra, e o Pai, que aqui é apresentado com Deus, já seria suficiente para entendermos que esse negócio não pode ser quebrado jamais. Se ele estava com Deus e ele é Deus, ou era Deus e é Deus, mostra que a sua divindade não foi diminuída e não foi suprimida, mesmo no seu estado de humilhação. Como eu disse semana passada, é bem comum, você ouvir dos teólogos, que no estado de humilhação de Cristo, ele tem os seus atributos divinos diminuídos, ou pelo menos deixados de lado, alguns vão dizer. Mas isso é impossível, não pode, porque é a essência. Não tem como você diminuir a sua essência ou baixar o volume dela, né? Equalizar para menos. Não tem. Ele continua sendo Deus, sempre foi Deus. De eternidade a eternidade, ele é Deus. E não foi a encarnação que aumenta ou diminui nenhum atributo, mas mantém ele sendo quem ele é. A única coisa é que acrescenta o fato da encarnação. Aquilo que era a palavra agora tem um corpo, mas esse corpo não limita nem mesmo a onipresença dele, porque através do Pai e do Espírito, que são um, ele tem conhecimento de todas as coisas e está em todos os lugares. Um exemplo interessante, olhando para os outros evangelhos, que a gente vai citar isso mais para frente, é o próprio fato de você ver Jesus falando para um dos ladrões, né, da cruz, que reconhece ele como Messias. Ele fala: hoje mesmo estarás? Mas aí a Bíblia não diz que ele ficou 3 dias no seio da terra e desceu ao Hades? Então, que história é essa? Porque ele é onipresente, meu amigo. Ele estava lá, realmente ficou 3 dias no seio da terra, com despeito desceu ao Hades, pregou os que estavam em prisão, mas ao mesmo tempo estava lá com a alma do nosso irmão que se converteu ali na cruz, no último suspiro da vida dele. Porque ele é Deus. Se você achar que ele perdeu a onipresença, você vai falar: Jesus aqui falhou, hein? Falou pro ladrão lá, mentiu pro cara, enganou o cara chegou lá, cadê? Não, tá 3 dias lá no ar, você vai ter que esperar. Mas ele disse: hoje mesmo estaria comigo. É que ele se encarnou, ficou meio xarope, então falou e não aconteceu. Pode pensar numa coisa dessa? É lógico que não, cara. Só que tem pastor que, mesmo dentro das igrejas reformadas, por aprender de algum papagaio que falou no passado, coloca isso em livro, publica isso, como se Jesus tivesse perdido a sua divindade. Não pode ter perdido. O cara tem que revisar esses textos, tem que revisar esse material, porque isso acaba trazendo mais prejuízo para o anúncio da figura de Cristo do que qualquer outra coisa. O cara anunciar esse Jesus não é o Jesus bíblico, não é o Jesus de João, não é o Jesus eterno que a Bíblia nos ensina. Então, ele estava com Deus e ele era Deus, ele é o próprio Deus, é isso que João vai dizer. Vamos lá para João capítulo 5. João capítulo 5, verso 19. Jesus explicando a sua missão, diz assim: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho, está falando a respeito de si, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Você vai lembrar aqui no capítulo 1 que é dito que a palavra, o verbo, foi quem criou todas as coisas, né?
Verso 3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, aquilo que o pai faz, o filho também faz. Porque o filho faz aquilo que vê o pai fazer e essa relação ou essa revelação aqui aponta para essa unidade da prática do pai e da prática do filho. Quando o pai está fazendo, o filho está fazendo nele. Quando Jesus está realizando qualquer obra, ele está realizando justamente a obra que é do pai e do Espírito, por assim dizer. Então, eles têm a mesma unidade de propósito e honra. Veja ainda o verso 23. Vou ler, 19 ao 23. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. Veja, a obra de ressurreição, de vivificação, é feita tanto pelo pai quanto pelo filho. E o pai a ninguém julga, mas o filho confiou todo o julgamento. Ótimo, confiou o julgamento, mas somos julgados por Deus, porque ele e o pai são um e os juntos são o próprio Deus. Verso 23. Por que ele e o pai fazem a mesma coisa, têm os mesmos os mesmos propósitos, o mesmo objetivo? A fim de que todos honrem quem? O filho. Do modo porque honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Se você falar, não adoro Jesus, só adoro o pai. Não existe essa perspectiva na teologia cristã. Porque se você adora o pai, você tem que adorar o filho. Se você honra o pai, você tem que honrar o filho. E se você não honra o filho, você não está honrando o pai. Porque é tudo um. Não tem como você separar a perspectiva da honra, da glória, da essência e substância de Deus. É a mesma coisa. Tudo bem? Vamos lá, mais um pouquinho. João capítulo 10, que é o texto explícito da unicidade, da unidade de Cristo e o Pai. Vamos ver aqui, João capítulo 10, verso 30. Eu vou ler até um pouquinho, está o 28, eu vou ler. Eu lhes dou a vida eterna. Jesus falando. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da mão do Pai, que ele está escrevendo aí? Não, da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode. Mas peraí, vai arrebatar da mão de Jesus ou da mão do Pai? Vamos conversar. De quem que vai arrebatar? Meu amigo, é a mesma coisa. Mas quem que vai ficar segurando? É Jesus ou o Pai? Porque tem que avisar para pelo menos o ladrão saber de quem que vai roubar. De quem vai tentar arrebatar. Isso é ilógico. Ninguém arrebata da mão do filho porque também está na mão do pai. Porque a mão do filho e a mão do pai é a mesma mão. Não tem como você separar esse negócio na teologia reformada. Tudo bem? E aí o verso que eu estou querendo, que é o 30. Aí ele conclui. Se a mão do filho ninguém pode arrebatar, e da mão do pai ninguém pode arrebatar, e os mesmos estão na mão do filho e do pai, ele diz, eu e o pai somos um. Claro, óbvio. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar, porque ao fato de ele falar que eu e o pai somos um, significava o quê? Dizer que Jesus era o pai, era Deus, era o Messias. Aí diz assim, verso, novamente os judeus pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Esse povo judeu é engraçado, né? Qualquer coisa é na pedrada, né? Que eles resolvem. E disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejareis? Ou me apedrejais? Responderam os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E aí é como se Jesus falasse, é isso mesmo, eu e o Pai somos um.
Não é que eu me faço Deus, não. Eu sou, meu amigo. E aí depois nós vamos estudar mais para frente várias expressões para apontar a divindade de Cristo, que é a sequência depois, onde Jesus fala, eu sou, eu sou, eu sou, fazendo uma referência justamente à pergunta de Moisés, quando diz para Yahvé, Senhor, como que eu vou chegar lá e falar, quem me mandou? Aí Deus fala, o eu sou te mandou. Você vai lá e fala, o eu sou o que sou que te mandou. E Jesus usa essa expressão, é lógico que aqui, né, o grego não é a mesma expressão usada lá, mas lembrando que Jesus com os judeus falava mesmo hebraico, então essa expressão eu sou, no ouvido dos judeus, soava como uma grande blasfêmia. Como que esse cara se faz como Deus? E é por isso que João vai mostrar que algumas situações os caras queriam meter pedra em Jesus por causa disso. Tudo bem? Então ele e o Pai têm uma unidade, uma essência, né? A mesma essência. Capítulo 17. Dá um pulinho para lá. Depois a gente volta. Capítulo 17, verso 5. Verso 4 diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Cinza miou, vamos no branco, ótimo. Então, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, é só uma divisão de tarefas, né? E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, Jesus sempre teve glória. A sua humilhação e encarnação veio para executar uma obra específica de humilhação, e por isso os homens não veio para os seus e os seus os rejeitaram, como diz lá no primeiro capítulo. E aí o fato dele ser exaltado com a vitória sobre a morte, sobre a cruz, sobre o pecado, então ele seria glorificado novamente na posição de que ele sempre glorificou desde toda a eternidade. Mas não que ele deixou de ter glória e que ele voltaria a ter glória, porque ele sendo Deus, ele sempre teve a mesma glória. Ele está em unidade de essência e glória com o Pai. O verso 22 aqui do 17 ainda vai dizer, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Mais uma vez ele reforça o fato de que ele e o Pai são um. Tudo bem? Volta lá para o capítulo 14. João 14, verso 9 a 11. João 14 diz, disse-lhe Jesus, ou melhor, lê o 8 para você entender, né? Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, presta atenção nessa expressão, que permanece em mim, faz as suas obras. Então Deus está fazendo a sua obra através do Verbo encarnado, mas ele e o Pai, como sendo um, o Pai permanece nele. Tudo que ele faz é o Pai fazendo. E tudo que o Pai faz é ele fazendo. Por isso que o verso 1 diz, ó, sem ele nada do que foi feito se fez. Até toda a obra da criação, sem Cristo, nada foi feito. Sem Jesus, a segunda pessoa da Trindade, que até então era o Logos, a palavra, o Verbo, sem ele nada do que foi feito se fez. Não tem como você separar esse negócio. É uma unidade de essência, de caráter, de ação, é um só. Né? É um único ser divino, dividido em 3 pessoas, como a Bíblia nos ensina, mas é um só.
veja, esses textos, eles formam a base daquilo que nós chamamos de cristologia joanina. Por quê? Porque João, diferente dos outros evangelhos, faz questão de reforçar a unidade de Jesus e o Pai. Para declarar, de um modo bastante explícito, que Jesus, de fato, é o próprio Deus. Esse é o objetivo de todo o Evangelho de João. Provar para o seu leitor, com palavras, expressões, sinais, situações, declarações, de que Jesus é o Cristo, né, o Redentor, o Filho de Deus, que é um título que aponta para a sua divindade, e uma vez que você crê que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Deus, né, que é o Rei, Deus meu, Rei meu, Senhor meu, tudo isso, e o adora como sendo o próprio Deus, você tem vida através da obra dele. Tranquilo? Beleza. Então, essa unidade ou unicidade entre Jesus e o Pai não é apenas um acordo ou uma vontade, né? Mas é a própria natureza divina compartilhada. Quem vê a Cristo, vê o Pai. Não tem como separar. Pois eu e o Pai somos um. Tudo bem até aqui? Para confirmar um pouco mais isso, nós vamos aprofundar aqui na visão mais ampla das Escrituras sobre essa unidade, né? Mas basicamente sobre essa declaração de Jesus, eu e o Pai somos um. Ou as declarações que acabamos de ler, que o Pai permanece em mim. Tudo que eu faço é porque o Pai permanece em mim. Então, quando nós olhamos para os outros evangelhos, é que nós temos a dificuldade, principalmente em Mateus, quando é dito a expressão de Jesus na cruz do Calvário, a chamada primeira palavra da cruz, que é Deus meu, por que me desamparastes? Essa expressão, né, Lama, Lama, Sabtani, ou Eli, Eli, essa expressão gera a doutrina de que no momento da cruz, Deus desamparou Jesus, virou a costa para Jesus, porque a ideia é simples. Jesus carregou sobre si o pecado de toda a humanidade. E aí o peso de todo o pecado da humanidade fez com que Deus virasse a costa. Tem dois erros aí nessa declaração. Na verdade, muito mais que isso, mas basicamente dois. Primeiro, Jesus não levou o pecado da humanidade. Porque se Jesus tivesse pago o pecado da humanidade, então a humanidade estaria salva. Não tem como Deus dar troco do sangue de Cristo. O sangue derramado foi derramado pelos seus. Então, por aqueles que Jesus pagou, esses estão liquidados da dívida. Então, essa expressão que diz que Jesus carregava o pecado da humanidade. O peso era tão grande que o Pai virou as costas e por isso houve trevas sobre a terra por 3 horas. Meu amigo, isso está baseado na interpretação errada, na expectativa humana e não naquilo que a Bíblia de fato fala. Volto à questão original. Se Jesus e o Pai romperam a unidade por 1 milésimo de segundo que seja, e a trindade então foi quebrada por 1 milésimo de segundo que seja, Deus deixou de ser Deus. Porque a doutrina diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas eles não são 3 deuses. São 3 pessoas que de mesma essência, substância, poder, honra e glória, que formam um só e único Deus. Então, dividir a divindade, ou separar, quebrar isso por 1 milésimo de segundo que seja, você destrói toda a doutrina judaica cristã a respeito de que Elohim declarou desde o início, né, que Elohim fez os céus e a terra
de que o Espírito de Deus pairava e que o Verbo criou todas as coisas. Você quebra a base da triunicidade, ou da própria divindade, da existência da divindade. Tá? Então, baseado nisso, que é o grande problema. Só que quando nós vamos lá para o Salmo 22, e nós vamos atentar um pouquinho para o Salmo 22, diante desse privilégio que temos da revelação especial já estar completa, não pode perder de vista essa ideia ou essa doutrina da triunidade ou da triunicidade de Deus. Quero relembrar aqui alguns credos antigos, né? Usando as palavras do credo atanasiano, que defende a trindade e a divindade de Cristo unido em duas naturezas, o credo vai dizer assim: e a fé universal é esta, que adoramos o único Deus em trindade, e a trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância, pois há uma pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma. A glória é igual, a majestade é coeterna. E mais à frente ele conclui. As três pessoas são coeternas e coiguais em si. O que um faz, o outro está fazendo. Não tem como você separar esse negócio. Na mesma substância e tal. Você pode depois, se você quiser conhecer o credo inteiro, a época, a história do credo, depois você pesquisa lá credo atanasiano, você vai ver que é uma dos credos reconhecidos aí pela igreja. Tudo bem? Posso mudar? Já deu flash? Já? Ainda sobre o fato da triunicidade, e particularmente eu prefiro esse termo, ao invés de simplesmente trindade e triunidade, pois aponta para o fato de três pessoas serem apenas um só Deus, indivisível. A triunicidade é um termo que não dá para você separar. Porque eu posso ter lá o marido, a esposa e os filhos e falar, eles são unidos. Aí cada um vai para um canto, está dividido. Cada um tem um sonho, cada um não. Por causa de triunicidade, a ideia é indivisível. Não dá para você separar esse negócio. Tá? Então, o credo niceno, mais um credo antigo, né, ecumênico, chamado, afirma sobre Jesus dessa forma: que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, sendo da mesma substância do Pai. Então, é Deus de Deus. São dois deuses? Não. É Deus com Deus, Deus de Deus, da mesma substância, igual, em poder, em glória, em tudo, em essência. Não dá para separar. Isso eram os credos antigos. Infelizmente, com o passar do tempo, a reforma afirma isso, mas com o passar do tempo, algumas coisas estão mudando, por isso é preciso se reformar o negócio. Então, as verdades expressadas nos credos, nas confissões de fé, né, verdadeiramente bíblicas, deveriam mudar a nossa compreensão do Salmo 22, que começa justamente com a expressão Deus meu, por que me desamparaste? E do modo especial sobre a declaração na cruz do primeiro verso desse Salmo. Mateus 27, 46, na verdade é a citação do verso primeiro do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? A má interpretação de Mateus 27, 46 e o desconhecimento do ensinamento geral do Salmo 22 é que, infelizmente, conduziu muita gente boa a declarar que Jesus e o Pai se separaram durante o episódio da cruz. E isso não pode ter acontecido. Não pode ter acontecido e, de fato, não aconteceu. João tenta deixar claro isso no evangelho dele. Olha, não dá para separar o pai do filho e nem o filho do pai. Porque os dois são um. O que Cristo fez, Deus permanecia nele, fazendo junto. A ação do filho é a própria ação do pai. E a ação do pai é a própria ação do filho. Então, será que Deus Pai
que é um com o Filho, Deus de luz, luz da luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, poderia, em algum momento, quebrar a unidade da Trindade? Para alguns teólogos que, tenta dar uma driblada aí nas possibilidades, para alguns deles é possível, porque o peso do pecado era muito grande sobre Cristo. Meu amigo, eu costumo até ironizar, né? Imagine Deus com nojinho que Jesus está carregando os pecados. Ai, muito pecado, meu Deus. Para com isso, nosso Deus não é Nutella, meu amigo. A Bíblia diz que Deus agradou moê-lo pelos nossos pecados. Não que Deus teve prazer, mas é porque ele sabia que era o único meio para resolver o problema do pecado e da condenação eterna. Era a vontade do Pai. Lembra que Jesus diz, por 3 vezes a mesma oração? Pai, se possível, faça de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E a vontade foi feita do Pai. Qual que foi a vontade? Crucificação. Mas Jesus, por que Jesus fez essa oração se ele e o Pai são um? Porque dentro da tarefa, eu costumo dizer que Jesus não era um kamikaze, um cara que veio babando, eu quero morrer, cadê uma cruz? Estou doido por uma cruz. Não, ele não era um kamikaze, ele veio cumprir a obra que o Pai determinou, mas não fazia dele um maluco. O sofrimento da cruz foi real. A angústia de Cristo foi real, e no seu corpo, na sua encarnação com o seu corpo humano, essa angústia se manifestou de modo que ele suou gotas de sangue. Foi um sofrimento terrível, irmãos. Não foi encenação. Como o sentimento de Cristo também não era um sentimento de um maluco doido para morrer, mas alguém que sabia de fato o peso do sofrimento que ele passaria para pagar pelo pecado dos seus. Agora, o fato dele orar ao Pai, na verdade, não demonstra que ele não concordava ou que ele não aceitava a obra do Pai, mas justamente isso, que o peso daquela obra era um negócio absurdo. Reconhecimento, Pai, tem outro jeito aí? Não tem, é isso mesmo. Então vamos. E assim foi feito, tá bom? Sendo todas as 3 pessoas coeternas e coiguais, como nós vimos lá nos credos entre si, e, portanto, as 3 pessoas são onisciente, onipresente e onipotente, porque os atributos divinos estão nelas, sendo um só Deus, poderia romper, como eu disse, por 1/1000 de segundo a unidade e a unicidade? A resposta está no próprio Salmo 22. Eu convido você a abrir lá, Salmo de número 22, que nós lemos já aqui na reunião de oração, parte dele, mas que eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns detalhes. Como já foi dito na reunião de oração, eu repito agora, o Salmo 22 é um salmo messiânico, ao mesmo tempo profético, que trata da obra da redenção, apontando o Messias como um Salvador que seria morto na cruz. Não é um salmo que está tratando de Davi. Porque, como diz o verso 16 do Salmo 22, esse que o Salmo retrata teria as mãos e os pés traspassados, e Davi não teve, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no Salmo 22. Começa assim: ao mestre de canto, segunda melodia, corça da manhã, um Salmo de Davi. E ele começa justamente como Mateus 27:46 vai declarar: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns perguntam, então por que Jesus falou isso na cruz? Meu amigo, o Salmo 22 tem 31 versículos. Se você já leu alguma coisa sobre a agonia da morte na cruz, da falta de ar que esse negócio traz, por causa do peso do corpo, não permite você ter força suficiente para respirar, como que você imagina alguém que está sendo crucificado, se está
31 versos de cabeça. Impossível, né? Mas o que ele faz? E naquela época, lembre você que não estava dividido necessariamente em versículos, do jeito que a gente tem hoje, né? Então, o que Jesus faz? Ele cita a primeira frase do Salmo. Para quem conhecesse, de fato, o Saltério, ou o livro dos Salmos, opa, peraí, eu já vi isso em algum lugar. É uma citação para que o ouvinte fosse lá para o Salmo 22. E aí, quando você vai ler o Salmo 22 inteiro, eu já vou para o fim, né? Depois eu vou entrar nos detalhes, para confirmar que eu estou falando de Cristo. O verso 24 vai dizer assim, ó. Deus meu, por que me desamparaste? É a pergunta inicial. Aí o Salmo vai sendo construído de tal forma que o verso 24 é a resposta. Quando diz assim, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Então o Salmo declara que mesmo que aparentemente Deus tivesse desamparado aquele que gritara dessa forma, Deus não fez. E se você se lembrar, não vou ter o tempo de fazer isso, mas talvez você faz isso depois. Se você se lembrar sobre a construção lá de Mateus 27, Jesus ao ser crucificado, as pessoas falam assim, mas se ele era filho de Deus, o que está acontecendo com ele? Véio? Mas se ele é filho de Deus, por que ele não desce daí? Aí Deus desamparou esse miserável aí. Aí ele expressa, Deus meu, por que me desamparaste? Os caras estão orelha seca, eles vão estar chamando por Eli. Porque a expressão é, marca aqui o Salmo 22, vai lá para Mateus 27. A morte de Jesus. Se você olhar um pouquinho mais antes, verso 39 em diante, vai falar do contexto. Vai dizer assim, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o santuário em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desça da cruz. Fala aí, você não contou, não falou isso, meu amigo? Então vai lá, desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas anciãos escarnecendo, dizendo, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Aí veja agora, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, pois disse, sou filho de Deus. Então, as próprias pessoas estão falando, Deus o desamparou, tá vendo, gente? Ele falou que ele é filho de Deus, ele falou que é próprio Deus, que ele... Aí, ó, se ele fosse filho de Deus, Deus viria, mas está desamparado aí, ó. Confiou em Deus e Deus está deixando ele passar por esse negócio aqui. Esse era o contexto. Todo mundo falando que Deus havia desamparado. Se de fato Deus quer o bem dele, então que vem livrá-lo. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Aí vem o verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Que é justamente o início do Salmo 22. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. Meu amigo, não está nada disso, cara.
está citando o início do Salmo 22, que é o salmo que nós denominamos como o Salmo do Messias, o Cântico do Messias. Volte lá para o Salmo 22. Então, o contexto é que o povo diz, tá vendo? Confiou em Deus, Deus não está cuidando dele. Se Deus realmente se importasse com ele, viria aqui tirá-lo ele da cruz. Deus o desamparou. Ele era um mentiroso miserável, tudo que ele falou não é verdade, porque ele está morrendo desse jeito. Era comum entre os judeus atrelar o modo da morte como o estilo de vida da pessoa. Quanto mais horrenda a pessoa morria, a ideia era, vixe, esse deve ter pecado demais para morrer desse jeito, porque essa era a visão. Né? Tanto é que Lucas vai dizer que chegaram para Jesus, você viu? Pilatos matou lá, todo mundo, os galileus estava adorando. Aí Jesus fala, vocês acham que eles eram mais pecadores que os outros galileus só porque morreram dessa forma? Se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Mas na cultura judaica, o estilo de morte apontava para o tamanho do pecado. Se você tem uma morte horrenda, vixe, esse aí devia ser um pecador miserável. Para morrer desse jeito, mereceu. Era o entendimento da época e é o entendimento de muitos ainda hoje, né? Você tem, às vezes, alguma tragédia, algum acidente, a pessoa morre de uma maneira, assim, extremamente violenta. Fala, nossa, esse devia ter muito pecado para morrer desse jeito. Até hoje tem pessoas que acreditam. Nos dias de Jesus, ainda mais. Então, a morte de Jesus, o fato de ele estar sendo crucificado, na cabeça do judeu, falou, Deus desamparou. Para morrer desse jeito, para sofrer desse jeito, Deus o desamparou. Mas Jesus só estava chamando a atenção para o Salmo 22, que declara explicitamente que quando Jesus gritou para o socorro, Deus não escondeu dele o rosto, nem desamparou. Mas Deus estava lá. Ok? Vamos lá aqui para o Salmo 22. O Salmo é a canção do Messias, onde Davi, usando aí de características literárias, né, inicia o seu salmo, que dará detalhes sobre o sofrimento, crucificação e vitória do Messias, com uma pergunta que expressava o sentimento dos espectadores. Veja aí o verso 7, ó. Todos os que me veem, ó o Messias falando, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salva-o, pois nele tem prazer. Veja que essa frase é exatamente aquilo que Mateus registra lá, como que o povo estava fazendo. O povo estava zombando dele, meneando a cabeça, passando assim, isso aí, deixa eu te falar, ia destruir o templo, aí, sofrendo, aí. Tá vendo? O Salmo já de Davi já falava que o pessoal ia zombar de Cristo. E ia usar a expressão, não confiou em Deus? Por que Deus não está livrando? Ele, sem saber, estava expressando justamente o que o Salmo, há 1000 anos atrás, já tinha declarado. O que mais? Então essa era a indignação das pessoas. Nós vimos lá em Mateus 27, 43. Eles pensavam que Deus havia abandonado Jesus. Então, essa característica de iniciar o Salmo com a pergunta que questiona o aparente abandono ou afastamento de Deus já tinha sido utilizado antes. Quer ver? Que prova o contrário, na verdade. É uma das características do Salmo. Vê para mim o Salmo 10, verso 1. Então, o Salmo geralmente começava com uma pergunta assim que parecia absurda, e depois o Salmo vai demonstrar que aquela pergunta, a resposta era completamente diferente do que se esperava. Então, o verso 10 começa assim: Por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Né? E aí depois nós vamos ver que o Senhor é o Deus que tem ouvido os humildes. Veja o verso 17. O verso 16, ó Senhor, é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações.
Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, já não infunda terror. Então ele pergunta, Senhor, por que desamparou? Por que o Senhor não acode? Essa é a pergunta inicial do Salmo. Aí ele vai trabalhando no Salmo e vai falar, não, Deus é aquele que acode. Deus é aquele que está perto. Deus é aquele que parecia estar longe, mas não está. Então, essa é uma estrutura comum dentro da literatura judaica. Capítulo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E aí ele vai tocando tal, ele diz, no verso 5, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Mas ele não começou falando que Deus não estava olhando para ele, que Deus havia desamparado, até reclamando da vida. É um estilo da literatura judaica. O cara começa reclamando e depois ele mesmo responde a própria murmuração, dizendo, Deus nunca me abandonou. Então, Salmo 10 é exemplo disso, Salmo 13 é exemplo disso, Salmo 22 é mais um exemplo disso. A pergunta inicial, ela é respondida e derrubada com os argumentos consequentes do próprio cântico, do próprio salmo. Então, a pergunta, Deus meu, porque ele me desamparar, nunca expressou a realidade. Expressou o sentimento do povo ao ver o Messias. Porque Jesus já sabia que Deus nunca ocultou dele o rosto e nunca o desprezou. Tem aqui ainda. Obrigado, meu irmão. Então, vamos lá. Então, no próprio Salmo encontramos a resposta negativa à indagação. No caso do Salmo 22 não é diferente. Confrontando o primeiro verso com o desenrolar do Salmo, encontramos o verso 24, nós já lemos. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Deus não pode abandonar a si próprio. Lembre-se, Jesus disse, em João 10, eu e o Pai somos um. Tem como você se abandonar? Pastor, vim só eu aqui, mas o meu eu ficou lá. Que jeito faz um negócio assim? Se o Pai e o Filho são um, meu amigo, não tem como você separá-los. Vamos caminhar mais um pouco aqui. Volta lá para o Salmo 22. Salmo 22, deixa eu pegar aqui alguns detalhes para te mostrar características de que aqui está falando da crucificação. A partir do verso 7, de um modo mais específico, né? Ele vai dizer assim, então todos zombam, todos afrouxam o lábio, meneiam a cabeça, perguntam se confiou no Senhor, por que Deus não livra? E aí ele vai dizer, contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Isso aqui muito provavelmente já é uma citação dos livramentos de Jesus quando Herodes queria matar todas as crianças de 2 anos para baixo, lembra? A ti me entreguei desde o meu nascimento e desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Essas expressões apontam para características específicas dos romanos e judeus. Contra mim abre a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Está falando daquele sentimento de angústia que Jesus teve. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, e assim me deitas no pó da morte. Lembra que uma das
das frases de Jesus na cruz é: tenho sede. Secou o meu vigor como um caco de barro, a língua se me apega ao céu da boca. Tenho sede. Cães me cercam. Aí é uma expressão que aponta não só para o cão, mas para os gentios, né? Uma súcia de malfeitores me rodeia, aponta para os dois ladrões. Traspassaram-me os pés e as mãos, ou seja, pregaram meu pé, furaram minha mão. Posso contar todos os meus ossos, eles estão olhando e encarando em mim. Lembre que tentaram quebrar os ossos de Jesus, mas quando chegaram lá, furaram o lado, já viram que ele estava morto, e nenhum dos seus ossos foram quebrados. Isso era uma exigência do cordeiro. O cordeiro não podia ter nenhum defeito, não podia ter osso quebrado, não podia ter nada para se oferecer. Lembra disso? Por isso que Jesus não teve os ossos quebrados. O verso 18 é fantástico, é um detalhe minucioso. Reparte entre si as minhas vestes. Lembra lá de Mateus 27, que os soldados repartiram as vestes de Jesus e a túnica que queriam rasgar? Não quero, boa. Repartiram. Sobre a minha túnica deitam sortes. Cara, isso foi exatamente o que aconteceu na crucificação de Jesus. O Salmo 22 parece que Davi estava sentado lá, olhando para o Gólgota, olhando para o lugar da crucificação, lugar da caveira, e aí começou a descrever. Parece que ele estava lá, vendo o que estava acontecendo, de um modo profético. E vai provar para você que Deus não desamparou a Cristo, porque não tem como desamparar, eles eram um. Tu, porém, Senhor, não te afastas de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra da minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das falsas do leão, do chifre dos búfalos, sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai, glorificai vós todos, descendentes de Jacó, reverenciai vós todos, posteridade de Israel. Porque Deus pois não desprezou, não abominou a dor do aflito, não ocultou dele o rosto, mas ouviu quando migrou do socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e eles se converterão os confins da terra. Veja, a obra de Cristo alcançaria o confim da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Nós sabemos que esse Senhor é o próprio Cristo. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, ou seja, o trabalho da evangelização. E aí o Salmo, por uma coincidência muito grande, termina com a última expressão de Cristo na cruz. Está consumado. Só que lá, em grego, aqui em hebraico, mas o Salmo termina. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que é de nascer, você e eu. E contarão que foi ele quem fez, ele quem consumou. E aí você vai para João, você vai encontrar que a última palavra, depois dele beber o vinagre, ele entregou seu espírito e disse, está feito, está consumado. Ou eu que fiz. Essa é a ideia. Que é a última palavra do Salmo 22, é a última palavra de Cristo na cruz. Só quem não quiser ver a conexão do Salmo 22 com a crucificação é que não vai ver. Porque o Salmo 22 aponta para isso. E o Salmo declara explicitamente que Deus não se afastou dele, como diz o verso 19, e que Deus não ocultou dele o rosto, Deus não virou as costas para Jesus. Porque isso é impossível acontecer por conta da unicidade, da triunicidade. Tudo bem até aqui? Então nunca mais fala que Deus desamparou Jesus na cruz do Calvário, porque ele nunca fez isso. E não fez porque é um Deus bonzinho, ele fez porque é impossível fazer. Eles têm a mesma essência, a mesma substância, é um só Deus, não tem como você separar aquilo que é uno. Essa é a ideia. Então vamos lá, para a gente caminhar aqui para o final.
Ciente disso, nós podemos crer que Deus nunca abandonou Jesus e nunca jamais nos abandonará, conforme promete Hebreus 13:5. Essa é uma verdade fantástica. Olha só que interessante. Se o Pai abandonou o Filho na cruz, o que sobra para mim? Se o Pai abandonou Jesus porque ele estava carregando o pecado dos seus, se Deus olha para mim carregado dos meus próprios pecados, que Deus fala, não, filho, tá fora, já era, já virei o rosto do você. Eu virei as costas para você há muito tempo. Mas o fato de Deus não ter desamparado Cristo é a maior segurança que, apesar de quem eu sou, a promessa de Hebreus 13:5 será uma verdade. Nunca jamais te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Agora, se Deus abandonou Jesus, meu amigo, cuidado, porque se abandonou o filho, o que vai sobrar para você? Você está enrolado. E isso é a base da teologia arminiana. Você pecou, perde a salvação. Deus vira a costa para você. Isso não é teologia reformada. Isso não é teologia calvinista. Não é teologia bíblica. Tudo bem? Mesmo que os ícones dos pregadores contemporâneos falem que é. Ele erra, ele é humano, como eu sou e como todos nós. Mas ele tem que harmonizar as verdades bíblicas. Então pode vir lá o maior pregador dos nossos tempos. Se o cara pregou isso, meu amigo, você vai me desculpar, mas você errou. Está errado. Pode ser o livrinho lá de não sei quantos milhões de exemplares que vai lá, porque é do fulano, né? Pregador internacional. Mas se ele falou isso, o livro dele está errado. Porque ele está expressando uma teologia, uma doutrina que não condiz com a verdade bíblica. Pura e simples. Então, segundo uma grande parte dos teólogos cristãos, Jesus, infelizmente, carregava o pecado dos homens, no sentido de que isso gerou a divisão. Ele se fez pecado, maldição em nosso lugar, e por isso Deus o abandonou na cruz. Isso não pode ter acontecido. No momento mais angustiante do ministério terreno de Jesus, ele diz, eu pus entre aspas, porque isso está no livro, tá? Eu não posso citar o livro aqui, porque senão eu vou ser processado. Mas naquele momento Deus o abandonou. O cara escreve desse jeito. Está em aspas aí, porque não foi eu que estou confabulando, não. Isso foi impresso. Isso é distribuído como o evangelho. Naquele momento Deus o abandonou. Ainda afirma que Deus assim o fez, para que depois da obra de Cristo Deus nos acolhesse. Mais uma vez, aspas. Deus desamparou a Jesus para que nós não fôssemos desamparados por toda a eternidade. É justamente o contrário, ô Zé. Porca, para não chamar de Zé Ruela. Né? É justamente o contrário. É justamente porque Deus, em Cristo, na cruz, nos reconciliou, é que nós podemos ter a certeza de que, conforme Hebreus 13 diz, nunca seremos deixados, nunca seremos abandonados. É justamente porque Deus não desamparou Jesus na cruz e acolheu quando ele, o justo, clamou por socorro, é que eu posso ter a certeza de que eu vou invocar o nome do Senhor e serei salvo. E ele não vai me desamparar. Essa é a verdade que João vai ensinar no seu evangelho também. Todo aquele que confessar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, terá a vida eterna. Essa é a verdade do evangelho de João. Tais afirmações, né, que Deus desamparou, geralmente está baseada lá em 2 Coríntios. Abra sua Bíblia lá. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Quando você abre aí, eu já vou ler Gálatas 3,13 para você. Gálatas 3,13 vai dizer assim, ó,
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ok? Então ele diz, Jesus nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição. Então Deus não podia se aproximar de Cristo. Deus Pai tinha que desamparar, porque Jesus se fez maldito. Essa é uma expressão. E aqui 2 Coríntios, vamos ver lá? Capítulo 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aí eles pinçam esses dois versos e diz assim, tá vendo? Jesus se fez maldição e Jesus, que não conhecia o pecado, se fez pecado por nós. Por isso que Deus o desamparou, por isso que Deus o rejeitou. Só que não está escrito isso na Bíblia. Isso é a interpretação dos caras. E se ele olhar para os versos anteriores, essa conclusão já vai ser rechaçada. Veja o verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou com quem? Consigo mesmo. Por meio de quem? Por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Presta atenção. A saber, Deus estava em quem? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, os versos anteriores dizem que Deus estava em... Mas ele não desamparou? Ele não virou as costas? Ele não abandonou? Como que o Deus que abandonou, separou, virou as costas, estava em Cristo? É porque ele nunca abandonou, meu. Eu e o Pai somos um. A obra que eu faço é a obra que o Pai faz. Não foi isso que João disse? O próprio Pai, que é uno, que é unido ao Filho, estava na cruz do Calvário, em Cristo, reconciliando consigo todos os seus. É isso que Paulo está dizendo. Mesmo que Cristo se fez pecado por nós, que é o que vai dizer lá na frente. O fato de Cristo ter sido pecado por nós é no sentido, ele ficou no nosso lugar para pagar pelo nosso pecado. Mas não tem como você separar a pessoa do Pai e do Filho. Inclusive, os versos dizem que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus. No caso aqui, o mundo, não todas as pessoas do mundo, porque nós já estudamos, já vimos isso, mas sim que representa a ideia da representatividade de eleitos de todas as nações, povos, tribos, línguas, e por aí vai. Não só os judeus especificamente. Mas veja, Deus é que se reconciliou por meio de Cristo. Deus estava em Cristo, se reconciliando com os seus do mundo. Essa é a ideia. Então não podemos usar 2 Coríntios 5:21 e nem Gálatas 3:13 para dizer que porque Jesus se fez maldição ou porque Jesus se fez pecado, que é a prova de que Deus desamparou Jesus na cruz. Porque, inclusive, aqui em Coríntios, Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando sobre os homens as suas transgressões. Não tem como separar. Ele o fez pecado por nós, mas ao mesmo tempo o texto diz que Deus estava em Cristo, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. O contexto lá de Gálatas diz que Jesus submeteu-se à lei, cumprindo a própria lei, para que a justificação não seja pela fé, ou que a justificação seja tão somente pela fé, segundo vai dizer lá no contexto de Gálatas 3, verso 10 a 14, que é assim que é feito, por meio da obra de Cristo. Bem, então quando afirmamos que Deus desamparou Jesus na cruz, ocultou dele o rosto, e por isso houve escuridão na terra, nós criamos aqui um grande problema teológico que quebra a triunicidade divina, que é justamente o que o Evangelho de João está dizendo que nunca foi quebrado. O Evangelho de João é a prova explícita de que Deus Pai e Deus Filho são um, que não pode ser separado em hipótese alguma. Então nós cremos que Deus é um em essência, revelado em três pessoas,
Mas tais pessoas não são independentes em essência. Continuam sendo um único Deus. Nosso Deus é triuno. 3 pessoas e, ao mesmo tempo, um único Deus. Se houver uma divisão entre as pessoas da Trindade, quebramos a unicidade divina. E isso não pode acontecer porque nós somos monoteístas, é um Deus apenas. Esse Deus único que subsiste em 3 pessoas distintas, porém não independentes, age de modo ativo na obra de cada pessoa da Trindade. Mesmo que na economia divina há uma função específica para cada pessoa, Deus elege ou determina, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica, os 3 estão envolvidos na obra um do outro. Um teólogo chamado Brian, um sobrenome aí que só Jesus sabe, diz: cada pessoa da deidade é ativa nas obras das outras. Jesus mesmo disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aquilo que eu faço, Deus permanece em mim. Eu faço as obras do Pai e o Pai faz as minhas obras. É disso que nós estamos tratando. Não dá para você separar. E João enfatiza não só a onisciência de Jesus, mas a unicidade dele com o Pai. Então nós vemos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é Criador, é o Redentor e é o Consolador. Porque se você tirar uma dessas pessoas da equação, você não tem a redenção. Tira uma delas aí para você ver se você vai ser salvo. Não tem como. A obra é dos 3. Você vai para 1 Coríntios 12, que fala a respeito dos dons. Paulo faz questão de falar de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Porque até os dons é função da aplicação da Trindade na nossa vida. É assim sempre. Não tem como você tirar um da equação. Se Jesus estava sozinho na cruz, então não valeu. Porque não tem como você cumprir a obra da redenção tirando uma das 3 pessoas da equação completa. Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele mesmo afirma isso. Nós vimos lá, João 5, João 10, João 14. Ele e o Pai são um. A Bíblia diz, Colossenses 1,15, Colossenses 2,9, Hebreus 1,13, que Jesus é a expressão exata de Deus. Que em Jesus habita corporalmente a plenitude de Deus. Que em João vai dizer, quem vê o Pai, vê a mim. E quem vê a mim, vê o Pai. Não tem jeito de separar, meu. 2 Coríntios 5, 18 a 21, como nós lemos, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo. João 1, 18, Mateus 11, 27, 1 João 5, 20, diz que Jesus é o próprio Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E outros textos que vai dizer explicitamente. Vamos ver esses 2 textos aqui que eu citei, só para você confirmar aí. Mateus 11, 27. Esse tempinho que nos resta. Mateus 11, 27 diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É aí o verso de ali. Depois vinde a mim. Não tem outro caminho. Se você quer conhecer o Pai, você tem que passar por mim. É eu que revelo a respeito do Pai. Eu sou a expressão exata do ser de Deus. Corporalmente, a plenitude de Deus está em mim. Porque eu sou o próprio Deus. Então, se você quer conhecer o Pai, você tem que passar por mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Então, Jesus é o próprio Deus. 1 João 5, 20.
Também sabemos, você achou aí? 1 João 5,20? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro? Oi. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não tem como. Jesus é Deus e a vida eterna. Em Atos 2:31, 4:28, Romanos 5, de 8 a 10, nós vamos ver textos que apontam para o fato de que Deus estava no processo. É Ele que predeterminou tudo. E Apocalipse 13:8 deixa isso claro. Deus não foi simplesmente um espectador da obra redentiva em Cristo, mas Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Afinal de contas, Jesus e o Pai são um. Não tem como separar. O Evangelho de João tem como objetivo mostrar que Jesus é Deus. E a unicidade entre o Pai e o Filho é um dos temas que ele usa para declarar que Jesus é Deus, que não pode ser separado. Logo, a doutrina que diz que Deus desamparou, que se separou de Cristo, não é bíblica, verdadeiramente. Se você quiser olhar todos os parâmetros das Escrituras. Então, quando olhamos para o registro da crucificação de Jesus Cristo, nós vemos Deus se reconciliando com os seus, conforme nos revela, inclusive, Isaías 42 e 53. Você vai ver isso lá. Mostrando, inclusive, que Deus usou realmente Jesus sendo moído na cruz para fazer isso, para pagar pelos nossos pecados, para pagar pela iniquidade. Ele levou sobre si, porque Deus assim estabeleceu. Deus se compraz nele e agradou moê-lo, vai dizer Isaías. Então isso fica ainda mais claro quando olhamos para o registro das chamadas 7 palavras da cruz. Rapidamente me permita contar. Em Lucas 23:34 você tem a primeira palavra: Pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que fazem. Lembra disso? Aí a pergunta minha aqui, bastante irônica, é: se Deus abandonou Jesus na cruz, por que ele está orando? Por que ele fala: Pai, perdoa? Ah, Pai, já que o Senhor virou as costas, então já era. Lucas 23:43 vai dizer: hoje estarás comigo no paraíso. Aí, aquilo que eu falei no início, sabemos que Cristo ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Com quem que o ladrão estaria? Se hoje estarás comigo no paraíso. Se ele e o Pai não são um, Jesus mentiu para o ladrão. Isso é possível? Obviamente não. João 19:26-27, onde ele fala para João e para Maria: Maria, esse é teu filho e tua mãe. Fala para João: essa é tua mãe. Fala para Maria: esse é teu filho. Expressando cuidado e proteção de um Deus que não abandona. Nem ali ele deixa de cuidar da sua mãe, nomeando um cuidador para ela e vice-versa. Prova de um Deus que não abandona. Mateus 27:46-47. Deus meu, por que me desamparaste? Como nós já vimos, frase inicial do Salmo 22, que, na verdade, aqui já estudamos, né? E que não indica desamparo. Pelo contrário, indica que Deus não o abandonou, não o afastou, não negligenciou, não ocultou dele o rosto. E João 5:19-28, tenho sede, que está lá no Salmo 22. Segundo João, para que se cumprisse as Escrituras. João faz questão de dizer lá, em João 19:28, que Jesus só disse: tenho sede para cumprir as Escrituras. Como também ele disse: Deus meu, por que me desamparado? Para cumprir as Escrituras. Para provar que Deus não tinha desamparado. Depois, se você quiser ver lá, Salmo 69:21 também é um outro texto que serve para isso. Se essa palavra, João 19:30, que você está no Evangelho de João, a última expressão, está consumado, né? O tetelestai lá, que é está feito, que é justamente a expressão
no hebraico que é apontada no Salmo 22. Que pregarão para todos os povos que foi ele quem o fez, foi ele quem consumou, foi ele que realizou. E a 7ª palavra da cruz, lá em Lucas 23, 45 e 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olha, se o Pai desamparou, vai entregar para quem? Se Deus tinha que desamparar? Se Deus tivesse abandonado Cristo, então por que ele oraria assim? Ele oraria, Senhor, agora já foi, eu preciso do Senhor de novo, me volta aqui. Vire para mim novamente. Seria mais sensato ele ter falado dessa forma. Não, entrego o meu espírito. Tá bom? Então, o Pai estava em Cristo se reconciliando com os seus. Desse modo, somos confortados que, apesar do nosso pecado, Deus nos acolheu em Cristo e nos assegura que completará a boa obra que começou em nós. O Evangelho de João serve de base para essa crença. O Pai e o Filho não podem ser separados. Portanto, um não abandonou o outro, em hipótese alguma. Concluindo, o apóstolo João constrói o seu evangelho com o objetivo de conduzir o leitor a crer que Jesus é o Deus encarnado, o Messias prometido, o Filho de Deus, e uma vez crendo, recebam a vida eterna nele. Seu propósito é demonstrar Jesus como sendo o próprio Deus. Em cada detalhe, expressão, declaração de Jesus, nós vemos de modo simples o apóstolo João construir de modo profundo um estudo sobre a pessoa de Jesus como Deus encarnado, digno de toda honra, de toda glória, de louvor e inclusive de adoração, porque ele e o Pai são um. Quem honra o Filho, honra o Pai. Quem honra o Pai, honra o Filho.